Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar no caderno de número ESP-ANP-D01. O tema, a famosa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E o nosso foco vai ser bem específico, artigos 1º ao 7º-A. É tipo a espinha dorsal da lei, sabe? Onde se define o que é educação, seus princípios, fins e, claro, o dever do Estado. A nossa missão aqui é ir muito além de só ler a lei. É como se a gente estivesse olhando o DNA do nosso sistema educacional para entender o porquê de cada regra. Se a gente tivesse que construir um sistema educacional do zero, quais seriam as regras fundamentais? É basicamente isso que esses primeiros artigos tentam responder. Exato. E o que é fascinante nesse ponto de partida é que, se você não domina essa base, todo o resto da LDB parece, sei lá, um monte de regras soltas. Esses artigos são a fundação. Se a gente entende isso, tudo que vem depois faz mais sentido. E não é por acaso, né? Bancas como a FGV adoram explorar justamente essa base. Porque é aqui que estão os conceitos que definem o jogo todo. É onde se separam os candidatos que só decoraram daqueles que de fato entenderam a lógica da lei. Certo, então vamos começar pelo começo mesmo. O artigo 1º, ele já traz uma distinção que parece simples, mas é fundamental. Ele diz que a LDB disciplina a educação escolar. Ou seja, a lei não está falando daquela educação que a gente recebe em casa, dos pais, na comunidade. Não, ela tem um foco bem específico. Mas o que me chama a atenção é o parágrafo 2º, que diz que essa educação escolar deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Isso não é um pouco controverso? Tem educadores que argumentam que essa visão transforma a escola num mero centro de treinamento para empresas, em vez de formar um cidadão crítico. Como é que a LDB equilibra isso? Essa é a questão central. E a resposta, ela está na interconexão com o artigo 2º. A lei não coloca o mundo do trabalho como um único objetivo, de jeito nenhum. Na verdade, como o professor Lessa bem destaca, ela cria o que a gente pode chamar de o tripé da formação. São 3 finalidades que devem caminhar juntas sem hierarquia. Primeiro, o pleno desenvolvimento do educando. Seu preparo para o exercício da cidadania. E terceiro, sua qualificação para o trabalho. Um pilar não existe sem o outro na visão da LDB. A qualificação para o trabalho não é só treinar para uma função, sabe? É dar ao indivíduo a capacidade de entender e de transformar o mundo do trabalho. E isso exige pensamento crítico, exige uma base cidadã sólida. É uma visão assim de formação integral, não instrumental. Entendi. A ideia então é que um bom cidadão e um indivíduo plenamente desenvolvido serão, por consequência, um profissional melhor, mais adaptável. Faz todo sentido. Isso leva a gente para o artigo 3º, que lista os princípios do ensino. É uma lista longa, mais de uma dezena de incisos. Como que a gente pode organizar essas ideias para não se perder? A gente pode agrupar por afinidade, fica mais fácil. Tem um grupo de princípios que garantem o acesso e a liberdade, tipo a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e por aí vai. E dentro desse mesmo grupo tem o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. E é aqui que a FGV adora armar uma cilada. Uma questão clássica é trocar pluralismo por unicidade de concepções pedagógicas. Se aparecer isso, a alternativa está imediatamente errada. A lei valoriza a diversidade de métodos, né? E não a imposição de um modelo único. Isso é muito importante. E eu estou vendo aqui também a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, juntando isso com o pluralismo de ideias. Espera aí, isso é fascinante, porque a lei na prática está definindo o campo de batalha ideológico da educação no Brasil que a gente vê até hoje, não é? Ela garante tanto a diversidade de pensamento quanto a existência de diferentes tipos de escolas para expressar essa diversidade. Exatamente, você pegou a essência. A lei cria um ecossistema, não um sistema monolítico, um bloco só. E dentro desse ecossistema tem outra regra de ouro para provas. O inciso 8 fala da gestão democrática do ensino público. A palavra-chave aqui é público.
FGV pode muito bem criar uma questão afirmando que a gestão democrática é um princípio para todo o sistema de ensino, incluindo o privado, o que é um erro clássico, que derruba muito candidato desatento. Gestão democrática na forma da lei é obrigação para as escolas públicas. Essa dica vale ouro. E a lei parece que está sempre mudando, né? Eu vejo que tem princípios que foram adicionados bem recentemente. O que essas atualizações nos dizem? Elas mostram que a LDB é uma lei viva. O inciso 13, por exemplo, que garante o direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Isso é um reflexo direto do nosso tempo, sabe? Aquela ideia de que se estuda até os 20 e poucos anos e depois só se trabalha, isso está completamente ultrapassado. E mais recente ainda, de 2021, a gente tem o inciso 14. Ele trata do respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas. É um avanço civilizatório gigantesco, a lei reconhecendo que a educação precisa se adaptar a esses alunos e não o contrário. Entendi os princípios. São ideias muito bonitas, mas são um pouco abstratas. Como é que a lei transforma esses ideais, tipo igualdade de acesso, em algo que o cidadão pode de fato cobrar do poder público? Quais são as obrigações concretas do Estado? Essa é a transição perfeita para o artigo 4º, que é basicamente a lista de deveres do Estado. Se o artigo 3º é a filosofia, o artigo 4º é a prática. E a obrigação mais importante de todas, que precisa estar na ponta da língua de qualquer candidato, é a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Essa faixa etária, ela é o coração do dever do Estado. Qualquer questão que tente mudar essa janela de idade está errada. De 4 a 17 anos. Ok, anotado. Mas e a educação infantil antes dos 4 anos? A creche, como é que fica? Ótima pergunta. Porque aí mora outra confusão comum. A educação infantil, que vai de 0 a 5 anos, ela é um dever de oferta do Estado e um direito da criança, mas a obrigatoriedade de matrícula para os pais começa aos 4 anos na pré-escola. Ou seja, o município tem a obrigação de oferecer vagas em creches de 0 a 3 anos, se tiver demanda, mas a família não é obrigada a matricular a criança nessa fase. A partir dos 4, aí sim, a responsabilidade é compartilhada. O Estado oferece a vaga e os pais matriculam. Certo. E não basta só oferecer a vaga, né? A lei fala em garantir a permanência. É aí que entram aqueles programas suplementares e o professor Lessa tem aquele mnemônico famoso. Suplementares de MATA, material didático escolar, alimentação, transporte e assistência à saúde. É fundamental entender que não é um favor, é um dever legal para viabilizar o direito à educação. Eu lembro de ler uma reportagem sobre crianças numa área rural que viajavam, 2 horas para chegar na escola. Quando você lê a lei e vê a obrigação de fornecer transporte, você entende que isso não é um luxo, é uma ferramenta essencial para a própria existência do direito à educação num país com as dimensões do Brasil. Perfeito. Então, se o Estado tem todos esses deveres, o que acontece se ele falhar? Se não tiver vaga na escola perto de casa, por exemplo? Aí a gente entra no artigo 5º, que transforma o acesso à educação básica obrigatória num direito público subjetivo. É um termo jurídico, mas a ideia é simples. É um direito que pode ser exigido na justiça. Se o poder público não garantir a vaga, ele pode ser processado. E o mais interessante é que não são só os pais que podem fazer isso. Qualquer cidadão, associação de bairro, sindicato ou, claro, o Ministério Público pode acionar a justiça. A omissão à autoridade pode até ser enquadrada como crime de responsabilidade. É um mecanismo de proteção bem poderoso. É a lei mostrando os dentes, basicamente. E se o Estado tem o dever de oferecer, os pais também têm a parte deles, correto? Corretíssimo. O artigo 6º é a contrapartida. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. A responsabilidade é compartilhada. Ok, o papel do Estado e dos pais está claro. Mas e a iniciativa privada? A gente já viu que a coexistência é um princípio, mas para mim parece um pouco contraditório. Se a educação é um direito fundamental, quase sagrado,
porque a lei permite que ela seja tratada como um negócio. Qual foi o raciocínio por trás desse modelo misto? Essa é uma das grandes discussões da educação brasileira. A lógica da LDB, ao permitir a iniciativa privada no artigo 7º, parte do princípio da liberdade de iniciativa, que também está na Constituição. No entanto, essa liberdade não é absoluta. O ensino privado é livre, mas desde que cumpra 3 regras. E são regras cumulativas e bem estritas. Primeiro, ele deve seguir todas as normas gerais da educação nacional, como a base curricular. Segundo, ele precisa de autorização do poder público para funcionar e está sujeito à avaliação de qualidade constante. E terceiro, precisa ter capacidade de autofinanciamento. Isso significa que a escola precisa se sustentar com recursos próprios. A lei não proíbe o lucro, mas exige que a instituição privada não dependa de verbas públicas para se manter. É um modelo regulado. Ok, vamos fazer uma pausa para consolidar tudo. Se a gente fosse criar um fichamento estratégico com os pontos essenciais, como o professor Lessa sugere, o que não poderia faltar de jeito nenhum. Vamos fazer uma rodada rápida. Eu começo. A LDB não é sobre qualquer educação. É sobre a educação escolar. E esta tem que estar ligada ao mundo do trabalho e à prática social. A finalidade não é única, é o tripé da formação integral. As palavras-chave são pleno desenvolvimento do educando, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. Terceiro, lá nos princípios do artigo 3º, a palavra mágica é pluralismo de ideias, o oposto de unicidade. E a grande pegadinha, gestão democrática, é um princípio aplicado somente na rede pública. Quarto, sobre o dever do Estado, a idade que precisa estar gravada na mente é a da obrigatoriedade, de 4 a 17 anos. E para garantir a permanência, o mnemônico é MATA, material, alimentação, transporte e assistência à saúde. E por último, mas não menos importante, o acesso à educação básica obrigatória é um direito público subjetivo, ou seja, pode ser cobrado na justiça. E a contrapartida é que a matrícula é um dever dos pais a partir dos 4 anos de idade. Perfeito, acho que cobrimos a essência. E vale reforçar um último ponto de atenção que aparece muito em provas sobre o atendimento educacional especializado, a AE. A lei diz que ele deve ser oferecido preferencialmente na rede regular de ensino. A FGV pode tentar dizer que ele é exclusivo de escolas especiais ou, pior, que ele é substitutivo ao ensino comum. Não é. O AE complementa ou suplementa a formação do aluno, que tem o direito de estar na classe comum com os demais colegas. Então, a grande conclusão é que esses primeiros artigos, eles realmente são um alicerce de tudo. Dominar a faixa etária de 4 a 17, um mnemônico MATA, as 3 finalidades da educação e essas sutilezas dos princípios, como a gestão democrática ser só para a pública, já nos dá uma base, assim, extremamente sólida, tanto para entender o resto da lei, quanto para enfrentar a prova com muito mais segurança. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma questão importante para refletir, que conecta tudo que a gente falou. A lei, lá no artigo 1º, exige a vinculação da educação com o mundo do trabalho e a prática social. Recentemente, em 2023, o artigo 4º passou a incluir o dever de garantir a educação digital. Como que essa nova obrigação transforma a interpretação desses objetivos originais? Como preparamos estudantes para um mundo de trabalho que é cada vez mais remoto, para uma cidadania que também se exerce no ambiente digital e para práticas sociais mediadas pela tecnologia? Isso é a prova de que a LDB não é uma peça de museu, sabe? É uma lei viva que exige da gente uma interpretação constante à luz do nosso tempo. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sobre autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o sistema avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Existe algum tópico específico que gostariam de ver analisado? Deixem nos comentários. Até a próxima! Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.
Assim, o sistema avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Existe algum tópico específico que gostariam de ver analisado? Deixem nos comentários. Até a próxima!